Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Sorrisos Inclusivos com a doutora Grace Telles, odontopediatra, que hoje nós trazemos uma convidada muito especial, que é a doutora Marjorie Torres, mãe de 3 filhos atípicos, o Romeu Filho, o Rodrigo e a Branca Louise. Ela veio hoje aqui para contar um pouco da sua experiência, né, para compartilhar conosco a sua história de vida, a sua determinação em trazer os seus filhos para onde eles quiserem ir. Então, nós estamos aqui, para nos dar as boas-vindas, convidamos a doutora Grace para falar e bater um papo gostoso com a doutora Marjorie aqui hoje com a gente. Bom, Marjorie, você tem um currículo vasto, né? Seja uma experiência bióloga, psicopedagoga clínica institucional e hospitalar, neuropsicopedagoga clínica e institucional, mestre em ciências da educação, screener do teste Denver, né, 2, avaliação do desenvolvimento infantil, mãe atípica de 3, avaliação e intervenção em psicopedagoga, neuropsicopedagoga nos transtornos e dificuldades de aprendizagem em criança, idealizadora do Programa de Estimulação Cognitiva em Idosos, o PES, e reabilitação cognitiva em crianças, adolescentes, adultos e orientação parental, né? Isso. Marjorie, eu acho que tem algo que é super importante a gente falar, é dessa reabilitação, né? Ou seja, o que é essa reabilitação? O que é que uma mãe atípica, ela pode fazer, ou quando ela deve já procurar, ou vocês já consideram que as terapias de fono, TO, fisioterapia, terapia ocupacional, se já estão nesse escopo, né, dessa reabilitação. Me fale um pouco aí desse processo aí. Pronto, então assim, falando, eu estou no lugar de fala, né, sendo mãe, o meu segundo filho, que é o Rodrigo Manuel, ele tem diagnóstico de TEA. Na época a gente não tinha níveis, né, mas ele era do que a gente chamava de moderado para o severo. Ele tinha 2 aninhos e meio quando diagnosticamos, inclusive a doutora Gilma Holanda, já tem bem renomada aqui. E aí, a única pergunta que eu fiz foi: o que é que eu faço daqui em diante? Né? Então, assim, eu não tive aquele espaço de viver o luto. Muitas mães dizem, a gente vive esse luto, né? Eu olhei para o meu filho e eu pensei, eu não sou eterna e eu tenho que deixar ele autônomo. O que é que eu faço? Interessante. Né? Eu quero que ele tenha uma vida autônoma, independente de qualquer coisa. E aí, fui muito bem orientada em relação às terapias e nós fomos caminhando. E digo que realmente essa reabilitação, ela está dentro desse processo. É claro, os profissionais atuando. Na época, nós fazíamos 2 vezes por semana. Algumas crianças, hoje sabemos que precisam de mais terapias, inclusive até 3 vezes por semana. Mas em casa, o nosso fazer, ele é fundamental. Né? Uma orientação, a orientação correta, né? E eu costumo dizer que Deus colocou as pessoas certas no meu caminho, né? Eu estava começando, eu tinha 25 anos, eu era muito jovem, então eu tive a sorte de encontrar pessoas que foram me orientando da forma correta. Não passe a mão na cabeça dele, Marjorie, ele é capaz. Né? Então, é uma questão de querer colocar no colo, querer botar na boca. Né? É uma coisa que é inconsciente. Nós somos mães, instintivo, instintivo, né? É isso mesmo, e aí, você parar esse instinto de proteção é difícil, né? Então, dizer vai, faça, né? Quantas vezes ele não tem filtro e ainda, né, fala às vezes, mas já aprendeu a segurar. E eu dizia, filho, não pode fazer isso, né? Então, mas isso foi uma caminhada longa de psicólogo, de TO, né? Devido àquela hipotonia, né? Esbarra em muita coisa. Ele era muito gordinho e tinha muita força. Então, saber a força que pega, a força que joga, a força que vem, né? O abraço que ele vinha, a forma de beijar, a forma de fazer o carinho. E assim, é claro que os terapeutas, eles foram fundamentais. Ele ficou com psicopedagoga até
psicóloga e psicopedagoga por volta de 11 anos. Entendi. As mesmas, né? De uns 4 até os 11 anos. O que é que assim, nesse processo, ou seja, no transcorrer dessa estrada, desse caminho, o que é que algum terapeuta, você lembra de alguma coisa que o terapeuta fez, um deles, e, puxa vida, isso aí me ajudou tanto, foi tão importante, foi tão acolhedor para mim, assim, ou então que sejam todos, mas existe algo que você poderia dizer aqui, não, isso é fundamental para uma mãe? Na época, eu lembro que era a questão da alimentação, né? A seletividade A seletividade alimentar. alimentar. Né? Então, assim, até hoje, se ele pudesse, ele só comia a mesma coisa. Mas, como eu digo, ele é o meu orgulho, né? Hoje ele está na faculdade, com 23 anos, está terminando a faculdade de nutrição na UESC. Que maravilha. Então, assim, ele Olha procurou só. algo que ele enfrentou a dificuldade dele, né? Então, assim, na época, eu lembro que a própria fono, ela fazendo mastigação, porque até uns 3,5, 4 anos ele só tomava mamadeira, então tudo aqui era muito flácido, né? Mandíbula, bochechinha, então a gente foi estimular a mastigação, né? E as texturas eram difíceis, e ela dizia, Marjorie, a gente tem que tentar. Tem que tentar. A gente tem que tentar. Então em casa era tentando, era ele colocando para fora, era a gente brincando. A questão é sempre não desistir. Não desistir. É não desistir. Mas hoje, sabe, Grace, a gente tem uma ciência que é chamada ciência ABA. ABA. Né? E a ciência ABA, hoje, ela é para todos. Né? É claro que uma terapeuta ela vai ter um estudo mais aprofundado, né, de ajudar até os pais nesse dia a dia. Sim. Mas eu te digo que os pais que estudam a terapia ABA e fazer isso diariamente com o seu filho, ajudando, né, nas suas AVDs, que são as atividades de vida diária, ela é fundamental. Eu digo assim que o que foi que esses profissionais fizeram comigo? Eles me disseram o que fazer no dia a dia, né? Então, assim, deixa ele calçar o sapato, deixa ele vestir a roupinha, mas tia, ele não consegue vestir direito, ele não tá conseguindo agora, mas ele vai conseguir. Né? Deixa ele se sujar de tinta, ele tinha, né, também a questão da textura. Então, assim, eram várias coisinhas que a gente acha que é pequeno, sabe? E que é uma estimulação muito rica. Que é a estimulação. Entendeu? Olha então, só, assim, essa questão do não desistir, desse caminho é formiguinha mesmo. Sim. E os pais, eles devem estar presentes em que ponto? No ponto de que a gente tá ali com uma orientação diária. Né? Eu tenho que fazer, eu quero fazer algo mais para o meu filho, ensine, oriente, eduque, né? Deixe-o também seguir a sua vida. Isso. Né? Ou seja, ritmo, ensine né? a independência. Ensine isso, porque... vá e faça, filho, você consegue, né? Eu então, acho assim, tem uma... eu só assim, tem uma situação que, por exemplo, que eu acho que facilita também a vida do outro. Por exemplo, eu mesma, enquanto dentista, às vezes o pai chega, a mãe chega, falando os pais, e como é que seu filho funciona? isso. Não é por quê? Porque você, assim, o que é que vai diferenciar uma pessoa da outra? Se chega uma criança típica ou atípica, tanto faz. A verdade é que a forma de comunicação, a forma de como a criança funciona mesmo. Como ela gosta de ser tratada. Porque independente, exatamente isso que você falou, independente de ser típico ou atípico, cada criança, cada serzinho, né, é diferente. Então tem crianças, né, que não são atípicas e que às vezes são mais até, né, barulhentas, trabalhosas, né? são mais são mais resistentes. Essa palavra que eu estava procurando, mais né? resistentes. Né? Por causa até de uma criação mesmo, Exato. super protetora, Isso. né, e etc. Então, assim, hoje a gente sabe que a educação positiva, aí vem um ponto até bem, às vezes difícil, né, bem cauteloso. A educação positiva, ela hoje foi confundida com permissividade. Né? Então, os pais, eles estão permitindo como se aquilo ali fosse positivo.
mas nós somos os adultos dessa relação e nós estamos aqui para educar. Educação positiva é colocar o filho como autônomo, independente, mas educado. Mas não é tudo, permissiva, né? não é Diferente de permissiva. Ela é positiva no sentido de colocar os filhos como segurança e os pais como lugar seguro. Exato. Né? Eu acho que tem um fator também que tem se discutido, é assim, o outro, eu acho que isso é salutar, assim, de a gente abordar aqui, porque, assim, o outro, a pessoa que está ali vizinho, o par, nem sempre ele sabe das situações do seu filho. Isso. Isso seja em qualquer situação. Então, o que se está exigindo também, doutora Márcia, assim, da sociedade que todo mundo compreenda, algo que eles não sabem. A sociedade não está sabendo. Isso não é só em relação a diversas situações. Nós estamos aprendendo. Isso. Inclusive, foi um ponto, falando de inclusão, né? Inclusive na educação, o que nós temos são profissionais ainda, né, que ainda não estão qualificados para saber lidar com aquela criança, né? Então, porque a professora não fez isso, porque a professora não é para a gente culpar os educadores, sabe? Eles não estão preparados, Infelizmente, a gente abordou isso no outro episódio nosso. Exatamente, essa questão de ser instruído, né, capacitado para lidar com situações de crianças atípicas. E que, assim, hoje, eu acho que falando aí de educação e ainda mais da inclusão, você está aqui, você chega, a criança, ela é incluída, ela é inserida dentro de um grupo, vamos supor, de 15 crianças. E vão existir atividades que aquela criança, ela não vai conseguir estar no grupo, ela vai ter que ser retirada e aquela lição vai ter que ser adaptada para ela. Exatamente. E não mudar tudo, não, gente. Aí eu acho que quando você exclui. Sabia? É uma inclusão que exclui. Um dos grandes estudos assim, que eu fiz na minha especialização foi justamente a questão de que incluir é inserir dentro desse papel, como você acabou de falar. Exatamente. Então, se eu estou aqui falando de números e eu tenho ali 3 questões ou tenho uma forma de abordar, aquela criança que está na inclusão, ela não consegue, ela não alcança aquele raciocínio. Então, vamos fazer de outra forma? Vamos fazer de uma forma mais concreta? Isso. Vamos só colocar uma imagem ou vamos pegar peças, pegar massinha, ou seja, são vários instrumentos que podem ser adaptados para que ele aprenda, porque o que a gente incluir é fazer com que ele aprenda dentro do seu conjunto. Isso, né? Isso é a verdadeira, essa é a inclusão. Então, quando você fala que aí ele é retirado de sala para ser trabalhado de uma outra forma, realmente não é inclusão. Né? Então, a gente tem uma exclusão aí. A senhora falou que tem os 3 filhos, né, atípicos. Quais são os diagnósticos do Romeu filho, né, e da Branca Luiz? Vamos lá. Que a gente falou muito do então, Rodrigo. Assim, quando o Rodrigo Manuel nasceu, já tinha o Romeu filho, né, e já tinha 4 anos. Sempre foi um menino muito inteligente, né, muito ativo. Então, quando o Rodrigo Manuel, que hoje a gente chama de Gui, né? Quando o Gui chegou, ele era muito diferente. Ele foi se mostrando diferente. Então, a gente percebeu essa diferença e aí os olhares foram para ele. Sinto até aquela culpinha, assim, né? De que eu deixei... é claro que a gente dava atenção e ele se virava muito bem. Ele fazia atividade sozinha. Daquela criança que ele preferia fazer logo a tarefinha para poder se livrar. Para brincar logo. E brincar logo, né? Ele pulou uma série... porque a professora disse, ele não está feliz aqui, vamos adiantar. Então, assim, ele ficou um pouco de lado porque ele se virava bem, né? E essas questões mais emocionais, elas foram sendo colocadas, elas foram sendo mascaradas, né? E quando, um pouquinho antes da pandemia, eu já percebia alguns traços de TDAH com ansiedade. Ele não conseguia se organizar, né? Foi quando eu comecei... O Gui já estava encaminhado, então a gente começa a olhar ali aquele todo, né? E ele estava muito desorganizado. Isso ele já tinha quantos anos? Ele tinha 20...
22, 22 anos, por aí. Uhum. E aí eu disse assim, filho, você não tá bem. Então aí encontrava ele chorando porque ele não conseguia parar, que a cabeça dele movimentava muito. E aí eu sentei para conversar com ele e a gente chorou junto, porque eu disse, filho, por que você não falou para mim logo isso, né? Por que você não conversou comigo antes? Interessante, às vezes nem percebe, né? Assim, o quanto tão grande que aquilo ali Às vezes você acha que o filho tá, como você falou, se desenvolve tão bem que não precisa tanto da gente, ele né? caminha só, né? Mas não é. Mas por dentro vai corroendo. Tava lá. Então, assim, a gente foi, né? Eu levei já ele ao psiquiatra, né? Fizemos o diagnóstico do TDAH, do subtipo hiperativo e ansiedade. Então, hoje ele, né, fez a terapia, a atividade física, que eu costumo dizer que são os pilares, né? É a atividade física, a terapia e, no caso, a medicação quando necessária, né? Ótimo. Então, ele tá bem. E Branca, a nossa caçulinha, nossa princesa... Tá com que idade? Ela tá com 13. 13 Acabou de fazer 13 anos. Que ótimo. E Branca sempre foi uma criança doce, meiga, extremamente simpática e sorridente. Aquela criança que não se sabia que existia criança em casa. Muito quietinha, pequenininha. Então, mas ela, na creche, ela sempre fugia, né, de confronto. Se alguém chegava perto, ela saía. Mas dentro daquele, né... Enfim, fomos previsto, assim, mais ou menos, porque até chegar... Não teve atrasos, teve atraso. O Guigui já teve atraso de fala e atraso de motor no andar, mas ela não teve atrasos. Mas ela tinha atrasos em relação à comunicação, muito grande. Então, a gente achava que era só o jeitinho dela e tal, e aí chegamos ao diagnóstico de TEA nível 1, né, a questão dela não entender mesmo. Chegou um momento em que as crianças conversavam, eu tenho uma sobrinha da idade, diferença de 3 meses, Sim. E aí ela dizia, tia, por que a Branca não entende o que eu tô falando, né? Aí, ela sempre foi um pouquinho mais imatura, né, mas um doce de criança, e isso, assim, nunca chegou a afetá-la. Mas a gente vai ali, né, naquela proteção. E aí ela tem umas questões muito parecidas comigo, né? E eu me via muito nela na questão da desatenção, que também sou TDAH, né? E aí eu disse, falando com meu esposo, né? Meu amor, Branca é muito parecida comigo, ela não está conseguindo se organizar, né? Então, a gente fez uma investigação, nós fizemos a avaliação neuropsicológica, e aí diagnosticamos ainda mais 2 coisinhas, que é a dislexia, né? Além do TDAH, do subtipo desatento. Então, nós temos aí um combo completo na nossa pequena, mas está linda e maravilhosa. E assim, falando de transtornos, né? Os transtornos nós sabemos que eles são, né? Tem um ponto genético, né? E aí, na família, a gente vai descobrindo algumas coisas. Então, descobri que meu pai é disléxico, meu sogro é disléxico. E aí, a gente vê essa linha, né? Meu irmão. Então, depois vai tudo ficando muito mais claro. As questões da escrita, de não conseguir isso e aquilo, né? É interessante, porque antes isso não era... Se verificava, não né? tinha diagnóstico. Não, meu pai foi aquele que disse que ele não dá para estudar, ele vai logo trabalhar. O diagnóstico era esse, era né? assim, ele não consegue. Não tinha um aprofundamento, não tinha remédios para tratar. O meu pai é extremamente inteligente. Exatamente. Meu pai, ele é técnico de aeronaves, então isso não é uma coisa simples, tem que saber muito física. E o meu pai, ele na simplicidade, é um senhorzinho lindo, simples. E assim, ele me ensinou muita coisa do dia a dia, sabe? Na simplicidade dele, é uma sapiência, né? De fazer peças quando as peças não existem, né? Mas não, ele não dava para estudar, então era tido como burro, né? Imagina, sendo um dos mais inteligentes, com certeza. Sendo um dos mais inteligentes, exatamente. Para saber de tudo isso aí. No trabalho dele, quando chegava chegou um helicóptero que tinha as instruções, tinha que fazer curso. E o curso era nos Estados Unidos. E o que tinha que ir era ele, não tinha outro para ir. O melhor era ele. Então, assim, vai o Manelzinho, né? Então,
Lá foi ele, com o intérprete do lado, fazer o curso, né? Então, assim, o meu pai, ele é de uma sapiência extrema, mas ele tem a dislexia, né? Dificuldade da leitura e da escrita. E hoje, assim, a Branca, eu digo que a gente tem existem profissionais fantásticos, que são apaixonados pelo que fazem mesmo. Então, eu digo que o grande ponto de apoio do desenvolvimento educacional da Branca foi, no 4º ano, uma professora que abraçou, né, e disse, ela vai ler e escrever. Né? Minha filha chegou no 4º ano, lendo pausadamente, silabicamente, sem compreensão, e chegou ao meio do ano, nós... com olhos marejados, quando ela disse, a Branca levantou a mão para ler. Olha, né? Que maravilha! Ler na frente de todo mundo. Então, a Maria, a tia Pátia, a nossa querida tia Pátia, foi, assim, fantástica. Nossa, que né? ótimo. Então, assim, profissionais fazem a diferença na vida Como é dos que é o nome nossos dela? filhos. Patrícia? A tia Patrícia. Então, qual era o foi colégio que ela fantástica. estudava? No Santa Cecília, então tá lá. Certo. Muito legal isso daí. Muito bom. E além da Patrícia, né, da tia Pátia aí, que contribuiu aí para isso. Muitas Pátias espalhadas que a gente não no tem. Guigui tinha a tia Ivonete, teve o tio Ricardo que me orientou demais, que era o dono da creche, que depois Branca também foi para a mesma creche, né? Então, assim, eu fui realmente rodeada. A Eliane Blanes, que foi a psicopedagoga do Guigui até grande, né? Então, assim, tiveram muitas pessoas lindas e abençoadas que foram colocadas no nosso caminho. Preparadas, né? Isso. Mas, assim... hoje a gente vê que tem muitas pessoas mais preparadas do que na época que você recebeu o diagnóstico, né? Com certeza. Do Guigui. Isso, digamos meu assim. guia. Então, assim, na ciência, época né? que você recebeu o diagnóstico dele, né? Sim. Que eu acredito que tenha sido de maior impacto, né? Pelo que você contou aqui. Você teve mais dificuldade? Qual foi o tipo de dificuldade maior que você teve nessa época de profissionais? Entender o que era. Porque a gente não sabia o que era. Sabia. Quando recebeu o diagnóstico, né? 23. 23, Aí realmente 20 anos faz atrás, diferença. né? Então eu lembro diferença. perfeitamente a doutora Gilma Holanda fazendo assim, me explicando assim, olha, existe um espectro, são várias características, ele não tem todas, mas ele tem muitas, ele tem algumas que já fechamos esse diagnóstico. E assim, ele não vai, a gente já estava na época da escolinha, ele já tinha ido para algumas e não se adaptava, né? E na época a escola não aceitava, né? Podia não aceitar. E ela disse, ele não vai para a escola esse ano. Esse ano nós vamos fazer terapias. Então, a escolinha dele eram as terapias, né? Então, ele fazia terapia 2 vezes por semana, as 3 terapias básicas, né? Que era a psicóloga, a TO e a fono. Então, ele fazia e a gente com o treino em casa. Então, é por isso que eu digo, assim, foi muito feeling, né? E eu fui estudar, né? Eu fui estudar e foi por isso que me tornei psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? E vou estudando essa questão do cérebro, a biologia foi a também. Primeira experiência, né? Foi ele que me levou para esse lado. Eu acho que eu gostaria muito que você, assim, falasse aqui para os ouvintes, né? Assim, o que é que você recomendaria? O que é que você recomenda? Enquanto mãe, uma mãe que já obteve um resultado, né, assim, já consagrado, uma mãe de 3 que já tem um caminho, o que é que você recomenda? Além do que você já falou no início, ou seja, você tem que permitir que a criança se desenvolva, porque se você toda hora tá com ele no colo, ele não vai se desenvolver, ele e qualquer outra criança. E qualquer outra criança. O que é que você recomenda? Porque eu lembro que numa conversa nossa, você chegou a dizer para o seu filho, não, meu filho, não faça isso, faça a sugestão. Isso, eu achei muito interessante. A gente estava conversando, né? Existem profissões, né, que a gente tem que saber até o limite do nosso filho, né? E aí ele queria muito fazer, ele estava escolhendo, ele queria algo na área da saúde, porque ele queria ser útil para a sociedade. E ele sempre gostou, ele sempre quis ser cientista, né? Então, ele disse, não, mãe, eu quero fazer algo na área de saúde, eu quero fazer medicina, mas eu sei que eu não vou conseguir medicina, né? Aquela questão ele sabia das dificuldades, ele tem dificuldade da abstração, então a questão de matemática, física e química
ainda muito complicado para ele, apesar de hoje ele estar se esforçando e estar onde está, né? Mas aí ele disse, não, mãe, vamos para a enfermagem, eu acho que eu vou fazer enfermagem. E aí na minha cabeça veio aquela questão, e se ele perde um paciente? Eu conheço o meu filho, ele é extremamente sensível. Se alguém morrer e ele se sentir culpado, isso vai acabar ele não vai aguentar, com ele. E aí ele pode se desestruturar para a vida toda. Para a vida toda. Então, o que foi que eu fiz? Filho, vamos para a biomedicina, você pode tratar das pessoas na clínica mesmo, orientar, né? Fazer de uma outra forma. Aí eu disse, tem nutrição também e tal. Aí, mãe, eu digo, vamos pensar em você. Você mesmo teve dificuldade alimentar. Se não fosse a nutricionista, né, você iria continuar com problemas. A gente tem que aprender algo, né, que vá também... a nutrição também vai colaborar, demais. Né, exato, com a própria vida, né? Exatamente, com a sociedade, né? E aí eu voltei assim para o lado dele, e ele, mesmo, mãe, eu acho que eu vou fazer isso. E ele se encontrou mesmo, Maravilha. Né? Mas ele quer fazer nutrição hospitalar. Olha aí. Excelente também. Que seja. Excelente mas é um também. contato diferente. É um mas contato muito diferente. É uma história muito importante, assim, de ficar como exemplo, porque a orientação, assim, às vezes você diz assim, é o sonho do meu filho isso aqui. É um sonho, mas às vezes você adequa o sonho para a situação. Exatamente. Isso é uma maturidade, assim, ou seja, é um olhar e eu sempre muito mais assertivo. Assim, eu demorei muito, algumas pessoas até dizem assim, mas você devia ter falado antes, né? Ele só foi saber que tinha o transtorno com 14 anos. Até lá, ele dizia, mãe, por que a minha prova é diferente? Eu disse, filho, tu fica olhando para a janela, qualquer muriçoca que passa, tu vai se distrair. Então, a tia só, melhorou aqui para tu ler mais rápido, fazer mais rápido e conseguir. Pronto. Tu é muito viajandão, cara. Aí, é mesmo, né, mãe? Eu digo, mas é a mesma prova. Muito então, legal. Assim, então, a gente foi... E ele sempre foi muito, muito tranquilo na questão de boa. O que eu falava, ele confiava, sempre confiou em mim, né? Então, a gente passar essa segurança pro filho... É importantíssimo. É muito importante. Importantíssimo. E aí, quando ele chegou com 14 anos, que ele mudou de escola, ele teve que levar os laudos para fazer as provas adaptadas, né? E aí ele, mãe, o que é que eu tenho? Por que eu tive que levar isso aqui? Por que eu fui para documentos, né? E aí eu disse, filho, faz assim, você vai assistir o Atypical e aí a gente conversa depois. E aí, Atypical é uma série, tem na Netflix, que conta a história também de um adolescente, né, dentro do espectro. E aí, quando foi de manhã, claro que a adolescente assiste as coisas de madrugada, né? E aí, quando foi de manhã... Maratona. Já estava com a informação. Mãe, eu sou autista? Eu disse, filho, mudou alguma coisa? Não. Eu disse, então... Você continua sendo você e continua podendo fazer o que você quiser. É só você se determinar. Então, às vezes, filho, a mamãe também não tem TDAH? Tem, mãe. Eu disse, pois é mais difícil. A gente estuda 2, 3 vezes, mas a gente consegue. Então, é só ter determinação. E assim ele fez e ele nunca desistiu. Né? Muito legal. Interessantíssimo. Então, uma história, é um caminho, né? Isso aí realmente é um caminho. Mas a importância aí do seu preparo, né? Do seu marido, quer dizer, dessa orientação. É muito importante de colocar... a gente saber o limite do nosso filho, a gente conhecer até onde ele vai, conversar com o filho, né? Entender as dificuldades, né? Então, assim, ele sempre procurou, ele sempre me procura. Mãe, aconteceu isso, o que é que eu acho? O que é que a senhora acha que eu faço aqui? Mãe, aconteceu isso, o que é que eu faço? Então, ele sempre traz, seja em relação à questão amorosa ou profissional, de estudo, então tudo ele traz. Mãe, aconteceu isso, vou fazer isso, o que é que a senhora acha? Né? Então, essa segurança... que a gente tem que passar. É fundamental. É fundamental. Né? E saber orientar. Ele sabe que ele pode confiar. Exatamente. Né? Ele pode confiar que sua opinião, sua sugestão... E que deu certo. E que dá certo. Tá dando muito certo, né? Tá dando certo. Tá dando muito certo. É uma orientação muito salutar para você que é mãe, em casa. E profissional também, porque o profissional, ele sempre tem que estar pronto para dar apoio a essa mãe.
Na verdade, assim, você mesmo, o acolhimento. Isso. Acolhimento. Você mesmo, quer dizer, você é a mãe e você é a profissional. Isso. Então, a gente sabe que a mãe, ela tá sempre procurando o melhor. Será que essa sensação de será que está faltando algo? Será que estão fazendo os 100% pelo meu filho, né? O que é que eu posso fazer mais? Então, assim, você pode fazer mais. A questão da leitura para o Guigui foi muito fácil. Ele se viu lendo logo, na época ainda era no Jardim 2, Sim, né? Jardim 2. Então ele já estava lendo. Mas para Branca já foi mais difícil. Então eu tive que usar outras estratégias. E aí eu tive desse benefício de já ser profissional. Sim. Né? Então, fazer leituras diárias, leituras compartilhadas, né? Então, isso foi também ajudando, né? E trazer o exemplo, né? A gente sabe, a gente escuta. Não adianta você dizer, filho, faz isso se você não faz. Não faz. Né? Você então, espelha para eles, né? E aí a gente tem que, né? Ler, o pai dela lê muito, ela vê o pai pegando os livros, o pai dela gosta muito de ler. Isso também é importante. E nos vê estudando. Então, ela tem essa questão de sempre trazer dela, dar o melhor para dizer assim, olha, mamãe, eu consegui. Né? Isso é muito importante. Só encerrando aqui, doutora Grace, a última pergunta, que conselho que a gente gosta de perguntar, né? A senhora daria para uma mãe que acabou de descobrir o diagnóstico? Confie no seu filho. Ele tem potenciais, ele tem dificuldades, ele vai enfrentar dificuldades, né? Você vai enfrentar dificuldades. Mas, acima de tudo, confie que ele tem potencial, né? E se resguarde com profissionais, né? Busque, não espere. Né? Busque, leia, estude, né? E deixe o seu filho caminhar. Mostre para ele o caminho, né? Dê a mão para ele, mas não caminhe por ele. Né? Isso. É isso que é Muito fundamental. Bom. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Acho que para você que está em casa, você que é mãe, você que é profissional, são histórias inspiradoras, histórias reais, né? Que é algo muito do Sorriso Inclusivo. A gente traz para que as pessoas comecem, assim, das histórias das outras pessoas, nas orientações, elas... Que possa inspirar e ver que é possível. Que é possível. Muitas vezes eu até falo, né, com alguns pais, eu disse, olha, tenha calma, é devagar, não é da noite para o dia, Isso uma caminhada. Hoje eu olho para o Rodrigo e digo assim... ele não está pronto, tipo assim, ele não foi assim toda a vida, né? Ele teve uma caminhada, foi uma caminhada árdua, teve um momento que aí ficou mais leve, mas assim, até ele ser o que ele é, foi muito trabalho, foi muito choro de noite, foi muita oração, foi muita dedicação, busca de profissionais, né? Andar de mãos dadas, foi muito estudo. Então, assim... os pais, eles não devem colocar tudo na mão do profissional, sabe? Ir em busca. É questionar. Por que você está fazendo isso? Por que não está sendo assim? Sim. Você já ouviu falar nisso? Então, não é saber mais, mas é caminhar junto. E é uma questão também que eu vejo muito, por causa as informações, as redes sociais e tudo, às vezes quer que o mesmo que se faça no outro, faça com o seu. E é uma situação completamente diferente. É uma pessoa completamente diferente. Você não tem como adaptar. Né? Na verdade, você faz algo que funcione do meu jeito, só que às vezes do caminho diferente. Exatamente. Né? De uma forma diferente. Então, isso mesmo. É importante você também, mãe, que na hora de escolher o profissional, que você também se sinta confiante, né? Confiança no profissional, mas... questionando, é importante que questione isso e aquilo. E o que é que eu posso fazer em casa? Isso mesmo, o que é que eu posso colaborar? Na correria do consultório, o pai sai e você não tem aquela conversa, mas também tem aqueles pais que te buscam. O que é que eu posso fazer? E aí, foi tudo bem? É importante essa conversa no final, né? Muito. Faça isso, faça aquilo, ajude com isso, né? Exatamente. É importante. Muito bom. Pois, Marjorie, muito obrigada. Eu que agradeço. O Sorriso Inclusivo super agradece, né, a sua presença, a sua história, a sua inspiração. E nos veremos em outras oportunidades. Sim, só chamar, estarei aqui. É um prazer sempre mostrar
né, essa experiência e transformar vidas, porque de qualquer maneira a gente está aqui inspirando. Inspirando, isso mesmo. É isso, pessoal. Hoje nós agradecemos a participação mais que especial aqui da doutora Marjorie Torres conosco, comigo, com a doutora Grace, para compartilhar de sua experiência espetacular, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que compartilhem com seus parceiros aí também. Até o próximo.